Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, né? A mídia se rendendo ao time do Botafogo, né? Já tem apresentador aí falando, pode entregar a taça ao time do Botafogo? Vamos com calma, né? Pezinho no chão, humildade. Mas o Botafogo abriu uma larga vantagem aí para o segundo colocado, né? Abrindo 6 pontos de vantagem. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou, que o Textor falou e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. John Textor falando sobre a possibilidade de levantar taças, do Botafogo levantar taças. A briga pelo título. Vamos ouvir o cara que manda no fogão. I mean, obviously this success has come earlier than we expected. It's amazing to be in both the Cup and the Championship. I'm still upset that we're not in Copa do Brasil. So, but yeah, it's a big moment. Everybody knows it. I can try and tell you it's not important, but it's important. The players feel it, the coaches feel it, the fans feel it. It's a chance at history. Everybody wants that. Vamos dar uma olhadinha na sequência do Botafogo, na sequência do Palmeiras. Nesse campeonato brasileiro, Fortaleza tá na briga? Tecnicamente. Matematicamente, sim, né? Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras no Brasileirão. Botafogo contra o Cuiabá sábado, já dei meu palpite, 5-0. Caixa. Atlético Mineiro fora. Esse aí é antes da final da Libertadores, esse jogo? É uma É prévia. antes, né? É uma prévia. Um aperitivo. Vitória em casa. Caixa. Nossa, é mesmo, né? Ah. Palmeiras fora. Caixa. Internacional fora. Empate. Sequência do Verdão. Grêmio em casa, professor. Caixa? Bahia o Inter fora. É o último, tem mais um jogo depois do Inter, não tem ainda? Tem o Botafogo e São Paulo. Botafogo termina com São Paulo e o Palmeiras termina com o Fluminense, se eu não estou enganado. É isso Então, mesmo. Tá lá embaixo. a última rodada. Tá ali embaixo. É que eu Tá não no tinha Obis. É verdade, a última rodada tá ali. Então, Grêmio, professor, o Palmeiras enfrenta o Bahia fora. Caixa. Atlético Goianiense fora. Cachaça. Botafogo em casa. Eu fiz um pros dois. Cruzeiro, mureteiro. Cruzeiro fora, professor. Caixa. O Palmeiras vai ser campeão, vai ganhar todo mundo. Palmeiras. Tem 6 pontos de desvantagem no momento, né, Bel? É É verdade. importante lembrar isso. Botafogo. Fluminense, professor, em casa, última rodada. Caixa. Botafogo, São Paulo em casa, última rodada. Cachaça também. Então Botafogo campeão pro professor do céu. Por causa da diferença que tem, né? Se bem que eu fiz em Palmeiras e Botafogo, pros dois lados. Mas do jeito que você falou os jogos ali, mesmo que o Palmeiras ganhe, o Botafogo é A campeão. diferença que construiu nessa rodada vai pesar. Solta a voz, então fale aí que o Botafogo já é campeão. Agora eu vou soltar a minha voz. José Silvério fez isso em 93, que ele tinha vindo para São Paulo, ele nunca tinha gritado Palmeiras campeão. Aí, no fim daquele jogo, o Palmeiras ganha lá de 4-0 do Corinthians. Agora eu vou soltar a minha voz. Palmeiras campeão. Você quer o quê? Que eu falei? Botafogo campeão. Qual é a Brasileiro. diferença hoje entre Palmeiras e Botafogo? 6 pontos. Sabia que tem. Por que o Botafogo abriu 6 pontos, então, do Palmeiras, Eugênio, já que você se pronunciou? O que o Botafogo tem que o Palmeiras não tem? Aí você vai falar Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. Nessa rodada, por exemplo, teve uma consistência que o Palmeiras não teve, né? O Palmeiras poderia ter vencido até o Corinthians se tivesse aproveitado as oportunidades que criou no início do jogo e não fez. O Botafogo aproveitou as oportunidades que criou no início do jogo. Mas foram inícios de um jogos jogo bem tranquilo. parecidos, né, Eugênio? O futuro fez as diferenças, mas os inícios de jogos foram parecidos. E aí o Botafogo, com os gols que ele fez logo no início, teve tranquilidade para depois administrar um jogo controlado. Claro que o Corinthians jogou melhor do que o Vasco, é um fato, mas a questão de você botar a bola lá dentro, né? Você conseguir aproveitar essas chances. O Botafogo está mais motivado, o Botafogo está mais empolgado que o Palmeiras e tem sido mais consistente. Isso é decisivo, né? Nesse momento. É um Palmeiras que oscilou nas duas últimas partidas. O Botafogo, além de gastar mais, se reforçou melhor. Vamos ouvir, então, os técnicos de Botafogo e Vasco, Arthur Jorge e o Rafael Paiva. Vamos lá. E hoje fizemos mais um bom jogo,
Um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado, mas muito importante e muito satisfeito eu de poder ter uma equipa que trabalha e que luta como esta. E aquilo que nós queremos é continuar a ter este desempenho, o desempenho que é conseguido por aquilo que os jogadores trabalham, por aquilo também que é a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho, uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca do objetivo. Tá aí, o Botafogo teve momentos de atropelo. Como teve, aliás, eu estava lembrando quando a gente estava conversando aqui antes do programa, aquele primeiro tempo contra o São Paulo, no primeiro jogo da Libertadores, teve alguns momentos assim, contra o Corinthians pelo Brasileirão teve alguns momentos assim, mas ontem contra o Vasco foi um negócio avassalador. Como disse o professor Arthur Jorge, insaciável Botafogo, Eugênio. Contra o Botafogo, né? Aliás, o uniforme do Botafogo ontem lembra o uniforme do Peñarol. Contra o Peñarol, no jogo de ida da semifinal, no segundo tempo foi assim, né? Um atropelo. Esse Botafogo é muito forte. É um time realmente impressionante, especialmente quando consegue acelerar na transição. Aí é praticamente imparável. E os gols do Botafogo, todos eles ontem saíram dessa forma. Mas, falando sobre o jogo como um todo, o que ficou nítido ali, a gente sempre fala, né, Abel? E os estudiosos do futebol já estão cansados de determinar, né, que o bom desempenho, o desempenho de uma equipe depende de 4 fatores. Né? O fator técnico, o fator físico, o tático e o psicológico. Em todos eles, o Botafogo foi muito melhor que o Vasco ontem. Tecnicamente, o desnível é gigantesco. Fisicamente também. O Botafogo é um time que ele ganhava as divididas na imposição física com o Vasco, que acelerava. Na velocidade, na força. O time do Vasco parecia um time, em alguns momentos, né, quase amador diante da imposição física. Estou colocando fisicamente do Botafogo. Na parte estratégica também, o Botafogo deitou e rolou no jogo. Poderia ter feito o terceiro gol, né? Se esse pênalti fosse confirmado, ainda no início. Ou se o Igor Jesus tivesse feito aquele gol, né? De canhota. Também, né? E na parte também psicológica ficou nítido, né, que o Botafogo estava muito à vontade no jogo e o Vasco assustado, como eu disse ali, o técnico, né, com a corda no pescoço. E o curioso é que esse Vasco é 9º colocado do campeonato. Chegou à semifinal da Copa do Brasil e teve até perto de ir pelo menos ir para os pênaltis, né? Eu tenho dito, né, é um trabalho do Rafael Paiva muito acima do esperado, porque tecnicamente o time do Vasco é bem inferior, inclusive a times que estão atrás dele na tabela. E ontem não deu para o Vasco segurar, o Vasco não conseguiu encaixar nada, ser competitivo, e o Botafogo sobrou, dando muita esperança para a sua torcida aí de que ele possa conquistar os 2 títulos. O Botafogo está na final da Libertadores, é um jogo só, mas se ele encaixar esse tipo de jogo que ele tem encaixado eventualmente, né, não em todas as partidas, mas com alguma frequência, se ele encaixar isso, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro, que é um belo time de futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, o quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando, porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio, que a gente fala isso, e a gente fala no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time está dando gosto, mas aquele do Botafogo a gente fala há meses. E isso para mim é o que mais impacta. Tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos
você teve situações que fugiram um pouco do controle, final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil. Mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Dá para comparar. Meu filho já fez essa pergunta ontem. Aí eu falei, espera acabar. Aí ele falou, mas se ganhar a Libertadores, aí já tem a discussão. Mas eu não estou colocando nem questão de títulos, que pode igualar, né? Aqueles títulos de 2019, Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, mas eu estou colocando a qualidade de jogo que ele consegue colocar em prática. Tem conversa aí. Eu acho com que estilos diferentes. Eu acho que sim. O Paiva, eu só não concordo com o Paiva quando ele fala que tem que pedir desculpa pelo resultado. Ele tem que pedir desculpa pelo desempenho. Porque o resultado... Também. Quem tem que pedir desculpa pelo resultado é o Botafogo, que podia ter feito mais. É que não precisava também fazer mais. Entrou leve, fez os 2 gols de cara, dosou. Tá? Agora é um time, assim, fascinante. O jeito que o Botafogo imprime o jogo, e o Dom que falou, estamos falando dele o ano inteiro e em novembro. Né? Então chama muita atenção essa qualidade de jogo, o Savarino jogando um futebol de outro planeta. Para mim, o melhor em campo ontem. O Botafogo teve tantos problemas esse ano. Você vê o Júnior Santos, que fecha o placar ontem. Um lindo gol também, hein? Ele era um jogador absolutamente fundamental quando se machuca. Ele volta, ainda é o artilheiro da equipe. Ontem ainda 19 gols. Ampliou isso. E muita qualidade, muito acerto nas reposições. Igor Jesus, um jogador importantíssimo. Essa finalização do... O Almada. A gente não falava que o Flamengo era o malvadão? O Botafogo é uma equipe desalmada, porque ela não tem dó dos adversários. Ontem até tirou um pouquinho o pé, mas é realmente muita qualidade, a cabeça no lugar, né? O psicológico muito bom nesse momento. Muito jogador bom, muita gente jogando bola, hein? Nos trinques, porque tem reposição para todas as posições. O Botafogo caminha a passos largos. Eu apostaria até mais no título brasileiro que no da Libertadores, porque a Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer, tem um time de qualidade do outro lado que também é o Galo. Agora no brasileiro a toada é para título, até porque agora a diferença é de 6 pontos, o Botafogo está plantando hoje a sua vantagem de amanhã. Essa vitória, por exemplo, começa na estratégia contra o Peñarol, na felicidade de fazer uma diferença grande que permite botar o time fresco num clássico contra o Vasco. Nessa toada, o título brasileiro está muito próximo. Que o outro também, um jogo só, você pode ver de um lado positivo ou negativo, de um lado mais fácil ou mais difícil. E é um baita adversário. Um jogo só, você está muito próximo, mas um jogo só, o Galo também pode fazer um jogo igual. O que o Galo tem que pensar, ou o Palmeiras, o Fortaleza, os que ainda sonham em tirar esse título brasileiro do Botafogo, é pensar naquele Botafogo e Criciúma, que o Criciúma dificultou. O próprio Bragantino e Botafogo, que o Botafogo ganha, mas ganha suando com gol de cabeça no final. Porque se for pensar em vários jogos como o jogo de ontem, aí dificulta. Porque aí é um Botafogo voando, né? É muita gente. Além do coletivo, é muita gente individualmente de forma absurda. O Igor, o Luiz Henrique, os 2 laterais, Vitinho, Alex Telles, sem contar o Cuiabano que estava jogando, aí os zagueiros, aí os volantes, Marlon Freitas. Muita opção. É um absurdo. E esse time acrescentou, Abel, uma coisa que aquele time do Luiz Castro já tinha no ano passado, que essa imposição física, aquele time do Castro também tinha. Né? Roubava e ia. Agora, cansou no segundo turno. Esse time tem mais opções técnicas mesmo. É muita gente boa, trocando a bola. Veja os nomes dos jogadores que participam dos gols do Botafogo. Podia ser qualquer um deles na conclusão e na construção. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. São os principais jogadores hoje. Nenhum deles estava no passado. Né? Jogadores ofensivos do Botafogo. E tem esse aspecto, né? O Eugênio falou dos gols, eu concordo, todos em transição, que é a principal característica ainda desse time. Mas ele pega a defesa fechada e fez o que fez contra o Peñarol. Então é um time que tem diferentes alternativas para jogar com posse, ainda que seja a principal marca desde o ano passado, as jogadas em velocidade de transição, ele sabe jogar, ele tem muito mais repertório.
E isso ganha muito mais força no Botafogo dessa temporada. Acho que esse é o grande diferencial E outra, em né, relação o à passada. Donk, eu falei que é dos jogadores de frente, mas dentro do que você está falando, hoje ele tem o Vitinho na lateral direita, que é melhor do que tinha antes. Sim. Hoje ele pode escolher na lateral esquerda. Ontem jogou o Cuiabano no final, né? Entrou no segundo tempo o Cuiabano, que vinha sendo um dos destaques do time. Só que perdeu espaço para o Alex Telles, que é um jogador de nível de seleção. Estava na Copa do Mundo passada, só isso. Então ele vai buscar as reposições para melhorar cada vez mais a qualidade. Foi até o Textor falou isso, né, depois do jogo. A ideia é ir melhorando cada vez mais. Então você subir um degrau, ali na frente você sobe mais um, e até onde vai chegar eu não sei. É o bom que dá para dizer é que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. Ou, em outras palavras, não sabemos se vai ganhar o Brasileiro, não sabemos se vai ser campeão da Libertadores, mas joga o melhor futebol do Brasil e joga o melhor futebol da América do Sul. Concordam? Sim, não é à toa. É só você ver que os grandes nomes da campanha do ano passado hoje são ótimas opções, Tiquinho e Adrielson. Eles são boas opções por causa disso que o Eugênio falou. O Eduardo, você está indo sempre um patamar a mais em relação ao que você tinha. Essa dupla de volantes, o Marlon Freitas e o Gregory, esses caras jogam uma enormidade. Fora as opções que tem Tietchan no banco. O Gregory, que também chegou esse ano, é um jogador que veio para dar uma possibilidade ao Marlon de exercer o que ele faz de melhor, que é iniciar a construção das jogadas. Então o Gregory é o pitbull e o Marlon é o cara que levanta a cabeça e distribui jogada, pisa na área, puxa contra-ataque. Então é mais um ponto que evoluiu. No ano passado que o Botafogo não tinha esse Gregory para ser o cara que vai pegar o jogador que mais marca no Botafogo, um dos que mais marcam no Brasil hoje, é o Gregory, para liberar o Marlon, para com a bola no pé ele conseguir fazer o início das jogadas, os passes, os lançamentos que ele tem feito ao longo de todo o ano. E tem Júnior Santos voltando em grande estilo, fazendo um belo gol com aquele tapa nojento. Ele falou depois da vitória. E eu estou muito feliz de voltar, conseguir fazer um gol, conseguir ajudar a minha equipe, festejar com meus companheiros que vivem um grande momento. Eu estou muito feliz com isso tudo, com o momento que o Botafogo está vivendo. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Essa é a essência do Botafogo, eu me identifico também com o Botafogo, com a torcida, com tudo que o Botafogo passou até aqui, né? Os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer, acho que se encaixa também na minha vida. Então, assim, o Botafogo, eu, todos os companheiros, a gente está cada dia mais dando uma volta por cima, com os pés no chão, com muita humildade, com muito trabalho. Que fase do fogão. Olha quem voltou a marcar. Júnior Furacão Santos. Obrigado pela ideia, Rafael Prats. Júnior Santos pelo Botafogo nesta temporada, 43 jogos, 32 como titular, 19 gols na temporada. Isso que ficou um tempão fora, se recuperando de lesão. 4 assistências, 131 minutos para participar em gol. Não marcava desde 16 de junho, na vitória do Botafogo sobre o Grêmio por 2-1. André Donk, o Júnior Furacão voltou e o John Textor foi lá engraxar a chuteira dele depois do jogo. É muito legal a imagem e, de verdade, Abel, fico muito feliz que a gente esteja falando dele hoje, porque, assim, se a gente pensar no jogo, a gente vai falar, falei aqui, acho que o Savarino foi o principal destaque em campo, aí a imagem do John Textor com ele, a gente pode falar da mais uma grande atuação do Luiz Henrique, mas a gente tem que falar muito da temporada. Se a gente falar da temporada, como a gente está falando agora do Botafogo, de melhor futebol, de lutando pelo título da Libertadores, de próximo do título do Brasileiro. Cara, ele é tão importante, o Júnior Santos, pensando em tudo que viveu do ano passado, que foi um dos jogadores que sentiu a queda do time, e ele caiu junto. As lesões que ele teve na temporada. Mas se o Botafogo chega nesse momento da temporada brigando por tudo isso, é porque lá no momento mais delicado da pré-Libertadores esse cara fez 8 gols. Tudo bem, contra um time mais frágil, mas ele fez gol nos 2 jogos contra o Red Bull Bragantino, no momento de troca de técnico. O professor lembrou, é o artilheiro da temporada com 19 gols, 8 a mais do que o Luiz Henrique e o Savarino, que são os que mais se aproximam.
Ah, você tá falando lá da pré-Libertadores. Ele fez aquele gol que a gente mostrou na tela contra o Grêmio, definiu a vitória por 2-1. Ele definiu a vitória contra o Corinthians por 1-0. Ele definiu a vitória contra a LDU na fase de grupos depois do Botafogo ter perdido os 2 jogos. Isso numa temporada que ele sofreu com muitas lesões, tendo que passou no ano passado. Então, se a gente fala de um Botafogo hoje que é favorito ao título brasileiro e está numa final de Libertadores, é porque o Júnior Santos teve uma contribuição determinante no momento que tudo poderia ruir. Imagina se o Botafogo cai para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino na pré-Libertadores. Talvez a história teria sido completamente diferente. Então, ainda que ele não tenha... Ou para o Aurora. Pois é. Ô, Aurora, Aurora, que pena você foi embora. Então, ainda que ele não tenha sido... Lógico, é notícia pela volta, pelo gol, pela imagem carismática com o John Textor, mas ele não foi o protagonista técnico do Clássico, mas é muito legal a gente falar dele, porque merece por todo esse contexto que eu falei. Ele briga por posição agora ou ele é bancão e tem que esperar? Não, brigar. Ele, antes de tudo, é uma grande opção, né? É uma grande opção para esse momento ainda de divisão, de brasileiro, de Libertadores, poupa em um jogo, não poupa. Ele é uma ótima opção. Agora, diria o patrono das nossas empresas Disney, quando ele falava que tudo começou com um ratinho, referindo-se ao Mickey, né? Na Libertadores, tudo começou com o Júnior Santos. Ele foi muito importante naquele começo, tanto que quando ele se machuca, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu pensei naquelas coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu falei, puxa, mas justo o melhor cara, e o Botafogo só conseguiu se reestruturar na Libertadores, porque foi uma reestruturação, começa muito mal, né? Começa tomando 3 gols em casa do Júnior Barranquilla. Só conseguiu porque a diretoria agiu muito bem. Essas contratações foram muito pontuais, uma prospecção muito boa de mercado. Gente de primeiro nível. Claro que ajuda a ter o dinheiro do nosso engraxate. Que engraxate de luxo aquele, hein? Que polida ali. Isso ajuda. Esse você não precisa dar gorjeta. Houve a necessidade de reforçar também pela ausência do Júnior Santos. O Júnior Santos, quando sai, é o protagonista, é o principal jogador. Tudo começou com o Júnior Santos. Quem sabe não acabará com o Júnior Santos? Se você pegar o time do Botafogo o ataque do Botafogo no início do ano, você tinha Júnior Santos, Jefinho, Eduardo e Tiquinho. Hoje, que loucura, né? O Eduardo está voltando, o Júnior Santos está voltando, o Jefinho a gente não sabe quando volta. Tiquinho já voltou, mas não está rendendo grande coisa. Se fosse depender desse ataque o ano inteiro, o Botafogo não estaria onde está hoje. Um ataque dizimado pelas contusões, pelas ausências. Né? É fato. Teve que fazer outro. Foi buscar reposições. O Igor, quando chega, ele não chega com o cartaz para desbancar o Tiquinho. É que ele entra e ele começa a fazer um gol atrás do outro, não tira o cara do time. E ele chega à seleção brasileira. Ele chega com muito menos cartaz, por exemplo, do que o Diego Costa no ano passado. E hoje é um jogador, é verdade, é um jogador que o Botafogo deve fazer um dinheiro com ele, né? A Premier League, clubes da Premier League estão interessados na contratação do Igor Jesus. Chegou com menos cartaz que o Brett White. No Grêmio, que o Memphis Depay no Corinthians. Não, chegou como um jogador desconhecido do público médio do futebol brasileiro. Isso é um fato. E até por isso, e por esse entrosamento, e nesse momento da temporada, por mais que eu acabei de enaltecer o Júnior Santos, acho que é importante, pode brigar pela titularidade, mas eu pensaria mais na próxima temporada. Acho que agora com o time entrosadinho do jeito que está, para jogar uma final de Libertadores, para definir a temporada, talvez numa rotação de elenco no Brasileiro. Segundo tempo. Ele é uma segurança... Exato. Para uma eventualidade de uma lesão de um jogador de frente. Exatamente. Ali. Então, por exemplo, tanto para o lugar do Luiz Henrique, quanto para o lugar do próprio Igor Jesus, hoje ele seria uma reposição com mais resposta do que o Tiquinho. Sim. O Tiquinho é reserva, teoricamente, do Igor Jesus. Só que o Júnior Santos jogou várias vezes como centroavante, e foi bem. Você pode usá-lo como centroavante, pode usar no lugar do Savarino. Então, assim, é uma segurança, né? É um plus... O pessoal gosta um plus a mais, né? É legal. Plus a mais é bom. Plus a mais é bom. Plus a mais é bom. Na hora da decisão. Na hora de decidir um Campeonato Brasileiro, rodadas finais, e na hora de uma final de Libertadores, você olhar para o banco e, opa, eu tenho aqui o Júnior Santos. É uma segurança, uma tranquilidade. Ou mesmo para o campo, de repente, para esse jogo chave contra o Palmeiras. É um semi-titular, ele não é bem um reserva. É um semi-titular. É um nome que podia muito bem estar jogando se não tivesse a carreira interrompida naquele momento pela contusão. Antes de falarmos um pouco mais do Vasco, estou olhando aqui a tabela para ter certeza da data. É sábado, dia 9 agora. Tem Botafogo e Cuiabá. Vocês vão falar que eu sou ansioso, mas tudo bem. Antes da gente falar um pouco mais do Vasco,
eu vou pedir já um palpite para Botafogo e Cuiabá. Sábado, estádio Newton Santos, 16h30. Mas já? Sábado, 4h30 da tarde. Imagina o Newton Santos como estará. Aquele sábado à tarde ensolarado do Rio de Janeiro. Tal. Sim, já vai tem estar o meu ensolarado, palpite. né? Que 5-0 Botafogo. Olha lá. Ia, faceiro, hein? A previsão é de frente fria, né, Bel? Frente Tá fria. chegando aí Aquele no Sudeste. sábado nublado, então, no Rio de Janeiro, já que o meteorologista aqui, o homem do tempo, Eugênio Leal, trouxe que não teremos sol. Então vai ter mais gente. Os caras não vão pra praia, vão direto pro Newton Santos, então. Mas isso mexe no seu 5 placar? 5-0. Não, 5. Eu acho que os mesmos 3 de ontem. Ah, vai dar uma segurada, né? Vai dar uma Tem segurada. Final dia 30, que nem né? ontem, começa a tirar titular, aquele fim de jogo já não tem mais nenhum no mão. 3-0. Eu acompanho o professor, acho que repete o cão. Só? 3-0. Enquanto o Cuiabá já tá lá. Professor, o Eugênio, desculpe. 4-0. 4-0. 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Pois é, pessoal, ontem o Botafogo deu um vareio de bola no time do Vasco e eu vou falar pra vocês, não fizeram um bom saldo de gols porque ficaram com pena do Vasco, tá? Foram aí um jogo de compadres aí depois que o Botafogo fez o 2-0 com 13 minutos de primeiro tempo. O Botafogo já estava 2-0, um golaço do Luiz Henrique, né? E Botafogo 2-0. Ficou administrando, o Vasco teve um jogador a menos no finalzinho da partida, né? A qual o juiz aplicou o pênalti, depois voltou atrás, né? Deu cartão vermelho ao jogador do Vasco e marcou a falta no cantinho da área, né? Mas o Botafogo agora abre 6 pontos, né? Fica um gol apenas atrás de saldo. Isso é muito bom, porque agora pega o Cuiabá, né? Se não me falha a memória, é o Cuiabá. E agora é ver o que é que o Botafogo vai aprontar, né? O Botafogo pode sim aí abrir uma larga vantagem também em questão de saldo de gols aí para o segundo colocado, né? Se muitos dizem, mas se tiver tudo empatado, no final eles vão tirar o saldo de gol. Acabou-se essa história, hein? O Botafogo pode ampliar ainda os pontos, né, de vantagem e o saldo de gol também, que aí os caras vão ter que tirar também esse prejuízo. Mas e aí, o que vocês acharam sobre a partida de ontem do Botafogo? O que vocês acharam aí sobre o jogo do Botafogo? O treinador, né, ele foi nítido que ele começou a poupar ali alguns jogadores já no final, no segundo tempo. O Júnior Santos voltando a atuar, assim que voltou, praticamente o primeiro toque na bola já conseguiu fazer gol. O Texto fez aquela gracinha lá com ele e muito mais. Então o ambiente do Botafogo está muito bom mesmo. Mas e aí, o que vocês acharam sobre a partida de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!